Aí no da harpa, eu comando aqui. De frente, né? Quem é que vai dar 1, 2, 3? Estarei
graça, a paz e as misericórdias de Deus estejam transbordando sobre a sua vida. Estamos aqui diretamente do templo sede da Assembleia de Deus de Vacaria, fazendo uma experiência, usando a possibilidade de termos tecnologias que nos permitem ter este canal de comunicação. Nós não temos usado este canal de comunicação, sabemos que outras igrejas há muito tempo fazem isso muito bem e nós louvamos a Deus por isso, mas agora nos sentimos forçados, nos sentimos constrangidos a usar esse canal de comunicação, e eu quero louvar a Deus pelo esforço do nosso Ministério de Comunicação. Os irmãos estão aqui desde cedo, ajeitando os nossos equipamentos, que não são nada profissionais, mas procurando trazer o melhor e fazer o melhor que eles podem, porque é isso que você e, claro, o nosso Deus merece. Então, quero louvar a Deus por poder estar nesse momento me comunicando com você e lembrar que nós estamos vivendo um momento singular, é um momento inédito na nossa nação, pelo menos para a nossa geração. Esse é um momento de novidade, é um momento novo que nós estamos vivendo e seguindo então as orientações das autoridades competentes. Nós não estamos realizando o nosso tradicional culto de ensino da quinta-feira. Não fosse essa a normalidade, nós nesse momento estaríamos já nos encaminhando para a parte final do estudo bíblico, o templo estaria quase lotado, mas estamos aqui, no máximo 10 irmãos, sem nos cumprimentarmos, mantendo uma distância um do outro e procurando então realizar essa atividade. Eu queria aproveitar a ocasião para deixar uns avisos gerais, avisos que podem te ajudar, te nortear aí para os próximos dias. Eu queria pedir aos membros de nossa igreja que nós aproveitemos esse momento para colocar nossas leituras em dia, a começar principalmente, obviamente, da leitura bíblica. Você que fez aí um compromisso com Deus, de que vai ler toda a Bíblia esse ano, eu penso que esse é um momento legal. Quem está atrasado, coloca em dia. Quem está em dia, adianta, né, para que ali na frente a gente possa ter tranquilidade para concluir a nossa leitura bíblica. Lembre-se que quem lê sabe mais, pensa melhor, fala melhor, escreve melhor, argumenta melhor e, por que não dizer, vive melhor. Então leia a Bíblia, leia bons livros nesse momento. Aproveite esse momento para você intensificar os seus períodos de orações. É o momento do culto individual. Entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto e te vê. E você também pode realizar, se quiser, diariamente, enquanto nós estivermos em quarentena, você pode realizar diariamente o culto doméstico. Reúna a sua família, 20 a 30 minutos, para cantar uns hinos da harpa, ler uma palavra, fazer orações, interceder por esse momento tão importante. Você sabe, há uma promessa na Bíblia: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, a promessa de Deus é de que Ele vai escutar as nossas orações, Ele vai perdoar os nossos pecados e Ele vai sarar a nossa terra. É tempo de buscarmos mais a Deus. Vamos aproveitar esse período como igreja do Senhor para buscarmos mais a face do Senhor, nos aproximar mais de Deus. Vamos aproveitar esse tempo para isso. Isso é muito importante. Eu também quero pedir que você use as redes sociais para evangelizar, para espalhar as boas notícias, para falar do reino dos céus, que é um reino inabalável, que tem uma cidade
inabalável. Naquela cidade o vírus nunca vai entrar, a enfermidade, a morte, nada de ruim vai entrar lá. Vamos proclamar essa cidade, vamos anunciar para as pessoas que Jesus quer salvá-las, que Jesus é o único e suficiente Salvador e que quer nos levar para a sua cidade. Também quero pedir a você, já que estamos falando de redes sociais, tenha muito cuidado com as fake news. Nesses momentos de turbulência, muitas pessoas se aproveitam para promover notícias falsas, notícias que não têm fundamento, não são verdadeiras. São mentes catastróficas, são mentes negativas, pessimistas, pessoas que têm prazer em espalhar o terror, espalhar o pânico, espalhar más notícias. Vamos ter cuidado, não vamos nos colocar à disposição dessas mentes maldosas para a gente propagar más notícias. Pelo contrário, vamos aproveitar e vamos propagar as boas notícias. Quero também aconselhar você, não deixe de ler as lições da escola bíblica. Inclusive eu estava dizendo agora para a equipe do Ministério de Comunicação que eu já estou até motivado a domingo de manhã estar aqui para ministrar a lição 12 da classe Esdras. Então vamos ver, se der certo, domingo de manhã a gente vai estar aqui, eu vou estar ministrando a lição de número 12 da escola bíblica, que poderemos chamar de dominical, né? A nossa escola se chama Escola Bíblica Videira Frutífera, porque ela também acontece na quarta, acontece no sábado, enfim. Então, não deixe de ler as lições bíblicas na sua casa, não deixe de estudar a palavra de Deus. Também nós não precisamos parar o discipulado. O discipulado não lida com a aglomeração de pessoas. Então a gente pode continuar se reunindo para o discipulado. Eu quero convidar você a receber o discipulador na sua casa. Ele vai estar lá higienizado, ele vai usar o álcool gel, ele vai ficar a uma distância de 1 metro ou mais de você, não vai te cumprimentar, te abraçar, apertar sua mão. Nós estamos bem orientados, então o discipulado não precisa parar, viu? Vamos continuar. Inclusive eu quero dar uma palavra de incentivo aos discipuladores para aproveitar esse tempo e ler o manual, ler todas as lições, ler quantas vezes você puder, decorar o plano da salvação, para que a gente tenha cada vez mais domínio sobre o nosso material. Quero dizer também para os líderes de discipulado que sexta-feira que vem a gente vai poder fazer a nossa reunião. São pouquinhos irmãos, a gente pode fazer a nossa reunião tranquilamente. Em último caso, se for proposto aí um isolamento total, a gente pode usar o Skype. Enfim, nós vamos fazer a nossa reunião com os líderes de discipuladores semana que vem, sexta-feira. Esteja preparado para isso. Também quero convidar você a não deixar de cooperar com o X Missionário, né? Nos grupos, por telefone, nos chame, a gente vai servir você com o ingresso e também no dia marcado, se eu não estou enganado é dia 11 de abril, a gente vai fazer chegar o X Missionário até a sua mão. Não deixe de cooperar com a erva mate, né? A gente leva até a sua casa, você pode vir até o templo sede. O expediente vai funcionar normalmente de terça-feira a sexta-feira, das 8 ao meio-dia. Eu estarei aqui no templo todos os dias, alguns outros irmãos também vão estar aqui. Então, não deixe de cooperar. Nós não podemos deixar de ajudar os nossos missionários. Os nossos missionários precisam do nosso auxílio, né? Então nós precisamos continuar enviando recursos para eles. E então não deixe de cooperar através da erva, através do X Missionário, através de suas contribuições. Você pode trazer até o templo, você pode solicitar e a gente vai até a sua casa. Os nossos templos estarão com as portas abertas nos dias de culto. Não haverá culto, mas o dirigente vai estar por ali para uma oração, para um aconselhamento, né?
a gente vai seguir todas as orientações, como eu já disse anteriormente, e você vai poder, precisando, chegar aos nossos templos. A sede vai estar aberta no expediente de manhã, e terças e quintas e domingos vai estar a porta aberta. Eu vou estar aqui, outros obreiros vão estar aqui, e a vida segue. Nós precisamos continuar servindo ao Senhor com muita alegria. E eu já quero anunciar, domingo, às 19 horas, você pode entrar aí no seu canal e nós vamos transmitir. O grupo Adoração vai estar aqui completo, eu vou estar aqui trazendo uma palavra de Deus. Então, a partir de 19 horas no domingo, nós queremos transmitir um culto, como estamos aqui, né? Hoje temos irmãos aqui, alguns irmãos estão aqui, mas você pode estar aí tranquilamente na sua casa e estará ouvindo a palavra de Deus. E eu confirmo até sábado à noite se vai ter a lição da escola. É nosso desejo, se der, a gente vai fazer isso, porque nós queremos estar em contato com Deus e com você. Não esqueça que este tempo é um tempo de testar a nossa confiança em Deus. É um tempo de colocar a nossa prova, a nossa fé, melhor dizendo, à prova. A nossa disposição em servir a Deus e servir as pessoas. Então, eu queria deixar essas orientações. Eu quero convidar você a gente cantar ao Senhor o hino 401 da nossa harpa, que tem como título Jesus voltará. Vamos cantar esta canção, depois uma palavra de Deus, e estaremos orando por você, pela sua vida, e encerrando então esse momento de comunicação, de comunhão através das redes sociais, e um momento de muita esperança também. 401, Jesus voltará. Vamos adorar o nosso Deus. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Já nesse mundo o mar se revolta. Breve Jesus voltará. Breve virá
Essa é a nossa viva esperança. E com base nos hinos que nós cantamos, então eu quero fazer a leitura no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus, a partir do versículo 3. Diz a palavra do Senhor: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Com base nessa palavra, eu queria trazer uma reflexão sobre esse tempo que nós estamos vivendo. No versículo 3 de Mateus 24, se você prestar atenção, nós temos 3 indagações dos apóstolos. Os apóstolos querem saber 3 coisas. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao ler os capítulos finais dos evangelhos, quando Jesus trata do seu retorno. Porque alguns textos dentro do seu contexto estão respondendo a uma das 3 perguntas. Então você precisa saber o que aqui Jesus está se referindo. A qual dessas 3 perguntas Jesus está se referindo? Porque Jesus deu explicações sobre o que ia acontecer algumas décadas depois, mais precisamente no ano 70 do nosso século, ou melhor, do nosso tempo, da nossa era cristã, quando Jerusalém foi invadida e destruída e se cumpriu a palavra que ele havia dito: não ficará pedra sobre pedra sem que seja derribada. Há textos que Jesus está falando do arrebatamento da igreja, quando a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação. E há textos em que Jesus está falando sobre a grande tribulação e principalmente sobre a sua vinda aqui na terra, quando ele vai então pessoalmente destruir os inimigos de Israel e trazer um grande livramento para a nação que ele tanto ama, que são os judeus. Então nós precisamos estar atentos. E eu quero chamar mais uma vez a sua atenção para prestar atenção no detalhe que questionaram Jesus acerca de 3 assuntos. E ele então começa a responder. Como hoje é só uma meditação rápida, eu queria nesse momento focar no versículo 7 e focar numa previsão de Jesus. Jesus disse que haveriam pestes, pestilências.
enfermidades durante a marcha da igreja na terra. E eu queria chamar a atenção sua para uma verdade. Essa pandemia que estamos vivenciando, ela não é uma novidade para a comunidade médica. Ela não é uma novidade no planeta. Já muitas outras pandemias ou grandes epidemias aconteceram ao longo dos séculos. Vou citar alguns exemplos: Ebola, AIDS, gripe suína em 2009, conhecida também como H1N1, uma gripe muito mais agressiva do que essa que nós estamos vivenciando, porque a gripe suína, ela chegou a uma letalidade de 9,5%, enquanto esse Covid-19 tem uma letalidade em torno de 3 a 3,5%. Em 1968, ano que eu nasci, aconteceu a gripe de Hong Kong, que matou 1 milhão de pessoas. Em 1957 aconteceu a gripe asiática, matando 2 milhões de pessoas. Em 1918 nós tivemos uma das piores epidemias já vistas, que foi a conhecida gripe espanhola. Mais de 50 milhões de pessoas morreram. Algumas estatísticas falam em quase 100 milhões de pessoas que morreram. Por que não citar ainda a varíola, a malária, o sarampo, entre outras epidemias? Então, eu queria chamar a sua atenção para essa realidade. Jesus disse que haveriam pestes, haveriam pestilências. E por mais que a ciência se multiplique, por mais que a medicina avance em várias frentes, não adianta. A palavra de Deus se cumpre. Enquanto eles descobrem a vacina para um tipo de gripe, outras dezenas de gripes surgem e faz com que a medicina fique com as mãos atadas. Então, nós estamos diante de um momento em que quem lê a Bíblia, quem acredita em Jesus, sabe que estes sinais têm que acontecer. A gente não quer a morte de ninguém, a gente não deseja isso. Hoje mesmo de manhã, nós, obreiros integrados, estávamos orando e pedindo: Deus, tenha misericórdia de Vacaria, que nenhuma pessoa venha a óbito na nossa cidade. Esse é o nosso desejo. Por outro lado, a gente sabe que a palavra de Deus tem que se cumprir. E esse é um grande sinal da volta de Jesus. Portanto, você que teme a Deus, você que crê em Jesus, abra os seus olhos, esteja atento. É hora de ligarmos o alerta máximo, não só para essa doença, mas principalmente para a volta de Jesus. Precisamos estar preparados para esse momento. Eu quero também chamar a atenção para o versículo de número 10, porque quando eu penso em volta de Jesus, eu sei que há muitos sinais externos, sinais nas nações, como nós lemos no texto, mas tem um sinal muito claro, evidente, dentro da igreja. A Bíblia diz no versículo 10, que nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo muitos escândalos estão acontecendo. Nós estamos vendo irmãos contra irmãos. Nós estamos vendo pessoas cheias de ódio, que não conseguem ter comunhão com as pessoas, e porque não conseguem ter comunhão, tem que fundar uma outra denominação, tem que ir para uma outra cidade, porque não conseguem amar seu pastor,
não conseguem amar seus irmãos, são pessoas cheias de mágoa, são pessoas que falam mal dos próprios irmãos, pessoas que falam daqueles que esperam um dia morar no céu junto com eles. O que é isso? É cumprimento da palavra de Deus. O Senhor disse que ia acontecer. Por mais contraditório que pareça, a gente percebe esse ódio no coração de gente que estão dentro das igrejas, de gente que lê a Bíblia, de gente que participa da ceia, mas não consegue suportar o seu irmão, não consegue tolerar o seu irmão, não consegue respeitar a sua liderança, não consegue se submeter ao seu pastor, e por isso se rebelam, saem falando mal, como traidores, como pessoas magoadas, ofendidas, que são como trocar um doente de quarto, como se isso fosse solucionar o problema. Também o versículo de número 12 fala do esfriamento do amor, pela multiplicação do pecado na sociedade, no mundo. O amor está esfriando de muita gente. Gente que já serviu o Senhor com entusiasmo, tinha prazer de vir aos cultos, tinha prazer de ler a Bíblia, de falar de Jesus para as pessoas, mas hoje não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de estar na casa de Deus, não tem mais vontade de falar de Jesus para as pessoas. O amor esfriou. Meu querido, se esta é a sua situação, acorde, desperte do sono. Ainda há tempo. Jesus está batendo a porta. Ele está avisando você que é tempo de acordar. É tempo de se levantar espiritualmente, de abrir mão de tudo para ter comunhão com Jesus e com a sua igreja. Para encerrar, vale lembrar o versículo 11, que é um sinal também para a igreja. Haverão falsos profetas, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E isso a gente percebe. Falsas doutrinas, falsos pastores, falsos ensinos, falsas profecias. Vivemos no tempo da falsidade, e eu estou dizendo, dentro da igreja. Portanto, em nome de Jesus Cristo, abra os seus olhos, se desperta na presença de Deus. É tempo de buscarmos o Senhor. Se você não quer ouvir a palavra de Deus, ouça os sinais, veja os sinais. Tudo que Jesus disse que ia acontecer, está acontecendo. E agora, nesse tempo final, as coisas estão acontecendo numa velocidade, numa intensidade muito maior. Usando a ilustração bíblica, eu posso te dizer, a criança vai nascer. A mulher está com dores de parto. Essas dores essas contrações estão ficando cada vez mais frequentes e mais intensas. O que Jesus está dizendo aos seus ouvidos? Que Ele te ama, que Ele quer te levar para o céu. Portanto, ouça o que o Espírito diz nessa ocasião. Ouça a palavra de Deus com amor e aproveite esse tempo para a gente estar de pé na presença de Deus. Esta é a posição que o Senhor Jesus espera que estejamos quando Ele vier, de pé na sua presença. Estejamos vivos ou estejamos mortos, estejamos em Cristo Jesus. Esta era a palavra de Deus para o teu coração. Agora eu queria orar pela sua vida, queria orar pela sua casa, queria orar pela sua saúde espiritual e também a sua saúde física. Oremos juntos. Querido Pai, nosso Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, obrigado por esse meio de comunicação que nós estamos passando a usar a partir de hoje. Deus, eu te louvo, porque Tu és Deus onipresente. Apesar do povo não estar reunido aqui no templo, o Senhor é o Deus que está no coração de cada um que te ama, que te teme, que te serve, que te deseja. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós podemos
onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está presente. Receba a minha gratidão por poder transmitir a tua palavra àquele que, com carinho, ouviu essa rápida reflexão. Eu quero orar, Senhor, eu quero orar pelo teu povo, eu quero orar pela tua igreja. Venha sobre nós um tempo de despertamento, venha sobre nós um tempo de avivamento, que nós venhamos usar essa situação difícil pela qual passa o nosso mundo, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, que nós venhamos fazer desse tempo difícil, venhamos fazer um tempo de estreitar a nossa comunhão contigo. Oh Deus, obrigado, porque nós vamos ter mais tempo para ler a Bíblia, mais tempo para orar, mais tempo para estar com os nossos familiares, mais tempo, Senhor, para se dedicar a Ti. Não haverá desculpa para não colocar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Por isso, Deus, eu oro por essa família, eu oro, Senhor, por essa pessoa que está sintonizada com a gente agora. Deus, eu peço saúde espiritual, vivifica, Senhor, fortalece esta vida, trata esta vida tão necessitada de Ti, que a Tua presença seja muito forte nesse tempo que está por vir, Deus, e que nós, cheios do Espírito Santo, com muita alegria e muita coragem, venhamos enfrentar esse tempo e passar por cima dessa tribulação, como as águias que voam por cima das nuvens espessas, nuvens de chuva, de temporal. Nós queremos, como as águias, esperar no Senhor e subir até o trono da Tua graça, o trono da Tua presença. Deus, eu oro pela saúde nos lares. Pai, repreende as enfermidades, dá saúde ao Teu povo. Nós oramos pelos nossos irmãos mais velhinhos, que são um grande grupo de risco, Pai. Os nossos irmãos com mais de 65 anos de idade. Dá sabedoria para quem cuida dessas pessoas. Ajuda, Senhor, para que nós não venhamos ter nenhuma perda de irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço porque Tu sempre me ouves. E eu Te agradeço porque Tu és poderoso para fazer muito mais do que eu estou pensando ou pedindo. Receba a nossa gratidão pelo ministério de comunicação da nossa igreja. Receba a nossa gratidão pelo ministério de louvor da nossa igreja. Ajuda-nos, Pai, a nos organizarmos de tal maneira que nós possamos usar esses recursos tecnológicos para estar pertinho do Teu povo. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida, não só hoje, mas para sempre. Foi uma alegria estar com você. Nós estaremos avisando quando voltaremos e queremos ter você junto conosco. Avise para outras pessoas, estejamos ligadinhos. Deus abençoe a sua vida e te livre de todo mal, em nome de Jesus.
o sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a sua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra ti